Fala aí, torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal com as últimas notícias do São Paulo, rapaziada. O vídeo de hoje aí, São Paulo já busca por 3 reforços aí no mercado de transferências aí, tá? Três posições que são primordiais nesse elenco do São Paulo, né, rapaziada? Com a saída de alguns jogadores aí, o São Paulo busca reforçar o seu elenco aí, e essa é uma pedida do Crespo, beleza? Já se inscreve, curte, compartilha, dá aquela moral e bora pro vídeo, pessoal. Ele já começa a trabalhar com algumas sugestões de nomes, e até alguns colegas nossos de canais confiáveis, né, como o Bruno Gilfrida lá do GE, já começa a falar em alguns nomes, algumas posições, né, Gabriel? Exato, Senna. E aí, assim, acho que vale passar essa informação pra galera que ele entregou uma lista, então, de sugestões essa semana e de alvos a serem, então, observados pelo São Paulo Futebol Clube. E aí o GE traz a informação, que eu pude confirmar também essa manhã, de 3 alvos principais nesse mercado de transferências. Um ponta polivalente, que a gente já tinha comentado aqui, então um ponta que jogue nas duas, né, que possa fazer ali ponta esquerda e ponta direita também, né, que faça aí meio Michel Araújo, sabe, joga em todo lugar ali do meio do campo, um cara que faça algo nesse sentido. E a informação nova é a busca por um lateral direito. São Paulo entende que nesse momento vai precisar contratar mais um lateral direito e vai observar no mercado de transferências as possibilidades, e também um zagueiro, que a gente tinha comentado aqui, e esse não é, assim, alvo 1, não é uma prioridade financeira, mas o São Paulo vai ficar de olho em chances de mercado para trazer mais um zagueiro para esse plantel. Foram enviadas as ideias do Crespo, então, essa semana, e aí tem uma lista, né, do que vai ser prioridade para o São Paulo buscar. Ele conhece muitos jogadores aí da América do Sul, mas o São Paulo ainda não começou esses contatos, né? Então, ainda vai ter um chão para que comece aí a enviar ofertas e que a gente possa trazer informação de quem de fato pode chegar. Hoje o São Paulo tem saídas, né? Tem já 3 saídas confirmadas, Juan, Lisieiro e o próprio Igor Vinícius, e deve confirmar também a saída do Alves. Seria a 4ª saída ainda essa semana, e aí o São Paulo vai em busca do mercado. Boa. E até para a gente poder bater um papo aqui, depois eu leio o chat também para ver as opiniões. Aí a gente olha aqui assim no elenco do São Paulo, né? Agradecendo aí nosso time aqui da produção, aí o Mascari, aí, que preparou essa arte aqui para nós. O elenco do São Paulo, ele dá uma enxugada, né? Ele perde aí esses nomes que o Gabriel falou, né? Saiu o Juan, saiu o Igor Vinícius, Lisieiro não vinha sendo utilizado, mas o São Paulo já começa a limpar alguns nomes ali. Trouxe o Dineno para o ataque, que ainda não dá para opinar, fez alguns minutos de jogo só com o Vasco. A gente olha ali que os meias realmente, até em número, né, até em quantidade, é a posição mais carente que a gente tem ali. Volantes também, tem o Luan e o Negruti, que a gente falou que são incógnitas, mas a gente precisa de reforços, né? Claro que a gente sabe a situação financeira do clube, a gente sabe a situação que o São Paulo está neste momento, vai ter que olhar muito na oportunidade de mercado, como se fala, ou na criatividade de fazer trocas. O que você acha que dá para fazer, o Raí? Porque a gente lembra daquela situação lá do Crespo em 21, que ele indica Enzo Fernandes e outros nomes, e vem o William Trator e outros, né? Dá medo, né? O William Trator é demais, né? Ai, meu Deus do céu. Lembra do vídeo que saiu do William no treino? Foi, acho que o primeiro treino dele, que ele dando uma trombada, um puta desarme, os caras, achamos o volante, temos o cara. Que loucura, né, cara? Que loucura. Cara, isso me lembra um pouco, em outra medida, a temporada passada, né? Quando tem a janela do meio do ano, era um momento mais ou menos como esse, né? Em que os clubes iam disputar os mata-matas continentais. O São Paulo enfrentou o Nacional e passou para enfrentar o Botafogo, né, nas quartas de final da Libertadores. O Botafogo contratou Luiz Henrique e Almada. O São Paulo contratou Jamal Lewis e Santiago Longo. Deu no que deu. E mesmo assim competiu muito, né? Quase passou. Foi mais ali ineficácia do que bom desempenho do Botafogo na soma das eliminatórias, né? Mas acho que em outra medida é um exemplo que eu me lembrei agora. Cara, eu há algum tempo estava aqui em uma das nossas lives
e fui perguntado sobre a questão do mercado, reforços, e eu vou responder a mesma coisa que respondi naquele dia. O São Paulo não tem condição financeira de contratar nenhum jogador nesse momento. Isso é o que eu penso. E eu, se estivesse na cadeira de presidente, além de várias outras coisas que faria diferente, uma delas seria não contratar nenhum jogador pagando por ele. É claro que o elenco tem lacunas, é claro que existem necessidades. A lateral direita é uma delas, muito urgente, aliás. Se você olhar para o meio-campo, o ataque, diferentes características, você poderia qualificar mais o elenco, né? Você até tem opções, mas você poderia ter opções de mais qualidade. Mas isso não é possível fazer isso, né? Com a condição financeira a qual o São Paulo vive nesse momento. Endividado, com a dívida que só cresce, com problemas. E a gente está vendo aí a questão do Alan Franco, né? Há um desencontro relacionado a dinheiro, a pagamento, para que o contrato dele ainda não tenha sido renovado, né? Então eu não contrataria ninguém, a menos que surgisse uma oportunidade de uma troca ali em bases bem parecidas, aí ok, beleza. E acho que é um pouco isso, né? Um pouco esse o desafio aí para essa sequência, principalmente para o próximo ano. Pensando aí em um time para a próxima temporada. Para essa, eu não sei de verdade se a gente vai ver aí tantas mudanças, mas para a próxima, uma incorporação ou outra vai ter que ser feita de forma bastante criativa, buscar ali uma oportunidade legal de mercado, um jogador em fim de contrato, que não tem um vencimento tão alto, uma troca por um jogador que não vem atuando tanto. Vender, vai ser necessário vender. Eu sei que isso é um tema que não cai muito bem a uma boa parte da torcida. Vende barato demais. A gente precisa entender a equação de uma venda, né? Não é só o que o jogador vale, mas é a situação do clube também. Você acha que vou pegar um exemplo recente, o CSKA, né, que andou aí próximo de contratar o Matheus Alves. Vocês acham que o CSKA não sabe que o São Paulo vive uma situação financeira ruim? Claro que sabe. E isso desvaloriza, em alguma medida, desvaloriza o jogador. Não deveria, mas desvaloriza. O clube, quando vai fazer uma oferta, ele faz uma oferta menor, porque ele sabe que o clube que está vendendo está precisando vender. Então ele vai oferecer menos do que o que aquele jogador vale, né? Então a gente precisa entender, na minha visão pelo menos, né, todos esses aspectos. É claro que seria muito legal reforçar o time com grandes jogadores, ter uma capacidade de compra, de trazer ali reforços importantes, mas não há, cara. E se não começar, tenho batido muito nessa tecla, e se não começar a trabalhar para reverter esse quadro, não vai haver em curto prazo, em médio prazo, capacidade financeira de investir em jogadores como o Palmeiras, por exemplo, foi lá e contratou o Paulinho por 18 milhões de euros. É um cara que tem tido ali dificuldades por conta de uma lesão, vai ter que fazer uma cirurgia de novo, mas é um jogadoraço, cara. É um cara que entrega 30 gols numa temporada. São Paulo não tem um jogador que entrega 30 gols numa temporada. Então, para você ter essa possibilidade de competir nesses termos com outros rivais, você vai precisar dar passos atrás. O São Paulo, há muitos anos, está adiando o futuro, não dá esse passo, não dá esse passo, não dá esse passo. Em diferentes gestões, com diferentes justificativas. Agora, talvez, sinalize para isso. Eu só acredito vendo de fato na prática, mas já passou da hora. Então, assim, minha visão em relação a contratações, ela segue a mesma de algum tempo atrás, né? É preciso tomar esse remédio amargo de não investir, talvez ter times com menos qualidade, e aí você tem que tentar equilibrar essa balança de alguma forma, elevar a competitividade, organização, o trabalho de todos, um convencimento de que a gente vai precisar passar por esse momento difícil aqui para ali na frente, daqui 2, 3, 4, 5 anos, você poder competir num nível um pouco melhor. Só que esse momento o momento agora é esse. E aí é preciso uma outra coisa que não tem em vários aspectos: transparência. Estou nem só falando em relação à gestão, mas transparência no discurso. Dizer para o torcedor, a situação é essa e essa. E a gente vai fazer isso, isso e isso. E a gente precisa que vocês comprem a nossa briga. E a torcida vai comprar, cara. Se você for verdadeiro, se você for sincero, se você for transparente, tá difícil aqui, a gente tem uma dívida. E todo mundo sabe isso, claro que todo mundo sabe. Mas é diferente quando é dito, né? Por alguém de forma oficial. Então a gente precisa de vocês, cara. A gente precisa que vocês enchem o estádio, a gente precisa que vocês apoiem, porque vão ser momentos complicados, mas isso vai acontecer agora, para ali na frente a gente ter uma outra perspectiva. Só que isso não está sendo feito, né? Não é feito, então o torcedor médio,
com menos acesso à informação, ele está esperando que o São Paulo vá contratar o Pedro na janela de transferência agora. E não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, tem vários... esse tema mercado, contratações, reforços, ou esses temas, né? Eles têm um contexto muito maior e mais profundo por trás de outros problemas, né? Mas a minha visão em relação a esse tema é essa cena. Basicamente, respondendo a sua pergunta, até divaguei demais aqui, oportunidade de mercado, na minha visão. Se for para contratar alguém, uma troca, um cara barato, eu acho que é o que dá para fazer nesse momento. E não adianta comprar por passeada ou só, é uma oportunidade de mercado, eu vou trazer fulano porque é uma boa. Tem que pensar no elenco e reforçar. Por exemplo, né, Gabriel, o São Paulo falou aí esses tempos, o São Paulo não, né? Falou-se aí na mídia um rumor do Biel lá do Sporting de Lisboa que passou pelo Bahia e tal. É um ponta, é um cara que, assim, tá numa posição ali que eu acho que o elenco tá bem servido. E tudo bem que não é nada oficial que saiu do São Paulo, mas são rumores que você fala, porra, precisa de um cara para essa posição? Não dá para subir da base? Já tem o Lucas, já tem outros nomes ali. O próprio, e aí... desculpa, Senna, o próprio Carlos Vinícius, né, lá atrás, quando ele saiu do Fulham, também teve essa história, né, dele talvez jogar no São Paulo. Cara, você tem lá o André, você vai trocar um jogadores do mesmo nível, aí você vai onerar a folha, vai desprender um esforço para fazer uma contratação, pagar luvas e tal, para trazer um cara que você tem um parecido no elenco. Não é que o São Paulo vai contratar vou usar o mesmo exemplo, o Paulinho. Para mim é um baita de um jogador, joga muita bola. Não é esse cara que você tá trazendo, você tá trazendo um do nível que você tem no elenco. Aí não vale o investimento, né, cara? E aquilo, né? Se fosse, por exemplo, precisamos de um meia, porque o Oscar não vai jogar o ano inteiro e o Rodriguinho não se firmou. Então, vou fazer um esforço para trazer um meia que vai chegar e jogar. Mas não é isso, né, Gabriel? A gente ouve esses rumores e a gente fica preocupado, né? A gente fica muito preocupado. E aí, Senna, só em cima disso, né? São Paulo tentou o Biel Teixeira do Sporting por empréstimo e o Sporting quer venda. E eles pedem 7 milhões de euros e tem um clube aqui da Zona Leste que quer pagar 7 milhões de euros pelo Biel Teixeira. Enfim, que loucura. Assim, cara, cada um faz a sua gestão, né? Mas eu acho uma grande loucura. Agora, em relação... que não tem nem presidente deveria ser proibido de contratar qualquer jogador, cara. Que loucura. Exato. Eu tô bem a favor ao fair play financeiro no futebol brasileiro. Por mais que isso possa impactar, por vezes, as ações do São Paulo Futebol Clube, acho que é um grande absurdo. Isso entre uma outra discussão, mas assim, por exemplo, o Cuiabá, ano passado, do Campeonato Brasileiro, né? Ele é rebaixado com 4, 5 clubes, cara, devendo 40 milhões. E é um clube que segue na régua, que segue bem, que segue pagando as contas em dia. E aí ele cai no lugar de um Corinthians, que assim, pegou nos últimos meses e saiu contratando meio mundo. Contratou Memphis Depay, contratou 20 mil jogadores para assim, poder não cair, né? E, cara, assim, nada acontece, né? Essa conta não chega. Então, isso é uma outra discussão. Em relação a esse elenco do São Paulo, para mim, assim, para começar posição por posição, goleiros, eu acho que o mundo ideal é uma saída do Jandrei, que não vai acontecer, a gente sabe muito bem, mas seria um mundo ideal para limpar a folha salarial, que aí tem Yang, Leandro, jogadores que você pode também contar para a sequência da temporada. A zaga, acho que tá bem servido, sim. A gente tem que considerar, né, o que ele vai querer com o Ferrarese, que isso é algo a ser pontuado. Aí tem o próprio Igão, que é pontuado da base, mas tem o Isaac também, né? Que é um cara que tá ainda oscilando no 20, mas é um jogador que já passou pelo profissional do Bragantino, tá mais pronto, entre aspas, do que o Igão para subir no profissional. Então seria mais uma opção para zaga. Na direita, Cedric Soares, Mike e Felisberto. Aí sim, eu acho que dá para pensar em ter mais uma contratação, e não porque eu não veja o Mike como pronto, mas é que o Cedric Soares a gente não sabe quanto que ele aguenta na temporada, né? E aí o Mike machucou agora de novo, é muito novo Felisberto, então deixar isso apenas na mão do Mike, vai que o Cedric Soares machuca, que não é um cenário impossível, né? Ele é um cara que não está acostumado a jogar essa carga de jogos na temporada. Então acho que seria de fato importante contratar mais um para essa posição, dentro daquele molde que a gente comentou, livre no mercado, que não seja um cara para chegar ali ganhando muito. Aí na esquerda, para mim o São Paulo está bem servido, eu ainda rodaria um empréstimo ou venda do Patrick, né? Para mim seria o mundo mais ideal. Acho que ele não está pronto para jogar no nosso profissional, e a gente conta com essa evolução também do Endo também, né? Que o Mário Pravato pontuou muito bem no chat.
então pode virar mais uma opção para a direita aí também. O Luiz Gustavo, ele vai só cumprir o fim do ano, né? Então ele vai cumprir fim de ciclo aí, tem uma questão de saúde, e aí, enfim, deve jogar 2, 3 meses, mas não é um cara pra gente contar pra temporada em si. Aí tem a permanência do Marcos Antônio, Bobadilla e Alisson, jogadores que eu acho ainda importantes. Eu tentaria vender o Bobadilla, caso fosse possível, caso fosse, assim, viável no mercado. Eu assim, tentaria vender esse jogador. Pra mim, ele não é um cara que dá pra você ficar, sabe, mantendo muito, ele não faz muita diferença, muito impacto em campo, e for para vender alguém, acho que seria um cara interessante. Maia, Luan e o próprio Negruti que você pontuou. Essa meia, para mim, me preocupa muito, Ricardo Senna. A gente falava aqui do Oscar, e assim, ele não mostrou nessa temporada, e não mostrou nas últimas temporadas, que ele tem, assim, condições de jogar 90 minutos todos os jogos da temporada, que são os jogos importantes. Na ausência do Oscar, ou joga Luciano de meia, que eu acho, assim, um desastre, particularmente, acho muito ruim, ou joga o próprio Rodriguinho, que eu não vejo como pronto. Acho que esse é um cara que dá para pensar também em, assim, rodar empréstimo, tentar uma venda, quem sabe, porque o Rodriguinho, para mim, já é quase fim de ciclo. Os pontas, concordo com você. A gente tem Ferreirinha, tem o próprio Henrique Carmo, tem o Lucas surgindo, o Lucas Ferreira. Acho que dá para fazer um jogo ali e acho que não precisaria ir para o mercado contratar nenhum dessa posição. E é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje aí. Quero muito saber a opinião de vocês. E o São Paulo buscando no mínimo aí 3 reforços para reforçar o seu elenco, rapaziada. Na minha modesta opinião, eu buscaria mais um lateral, né? Caso o Cedric não conseguisse jogar, né? O Gabriel você até falou do Mike, né? Que é um jogador jovem, acabou se lesionando recentemente. Acho que eu acho que eles vendam o eu não venderia, mas eu acho que eles devem vender o Rian Francisco, rapaziada. Então eu traria mais um atacante, mas mais um segundo atacante, né? Já tem o André Silva e o Dineno recém-contratado. E eu acho que é isso, os zagueiros estão bem servidos. E talvez um cara ali pro lugar do Oscar, né? Que o Oscar não joga todos os jogos, né? E mais um meia ali de criação, já que eles venderam o Matheus Alves. Beleza, rapaziada? Mas quero muito saber a opinião de vocês aí. Beleza? Já se inscreve, curte e compartilha. Dá aquela moral de sempre. Tamo junto. Até o próximo vídeo, pessoal.